estamos de volta para o segundo bloco do Universo Tecnológico. Nós estamos em período de eleições. Podem surgir algumas dúvidas do que pode e o que não pode fazer na internet, nas redes sociais, né? E para tirar algumas dúvidas nossas, hoje a gente recebe o Ivan Oliveira de Souza. Ele é formado em Direito aqui pela Unifev e atualmente trabalha como técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, exercendo a função de chefe junto à Zona Eleitoral de Votuporanga, que é de número 147. Ivan, seja bem-vindo ao nosso programa. Primeira participação aqui com a gente, né? Isso. Quero agradecer primeiro de tudo o convite, né? Então vamos começar com o pessoal que já está em casa. Quando que começou aqui no Brasil a internet ser permitida para utilização aí nos períodos de eleição, para divulgação dos candidatos, né? A permissão da propaganda na internet, né? Ela se firmou mesmo a partir de 2009, com a aprovação da mini-reforma eleitoral, né? Já vinham alguns candidatos, inclusive na eleição de 2008, teve questão processual, né? Existiam o quê? As discussões, né? Que levavam para juízo, para verificar se tinha algum abuso ou não. Aí com essa mini-reforma que teve, foi incluído alguns artigos na Lei 9.504, que cuida das leis das eleições, permitindo, né? E restringindo, assim, limitando o uso da internet. Entendi. E o que você falou limitando o uso, né? O que o político, o candidato aí, pode ou não fazer na internet? A coligação, o partido, né? Então, o primeiro ponto é que ele tem que fazer um site, hospedar, né, num provedor situado no Brasil, ele não pode utilizar de outros servidor fora, né? Ele tem que informar para a Justiça Eleitoral o endereço do site dele. Esse site não pode ficar no ar, tem que sair do ar antes das eleições, né? Não pode ficar depois, né? Essa propaganda, ela tem que ter o zelo de dar as informações, né? E se caso o candidato ele coloque coisas sobre outro candidato, também ele vai ter que ceder o espaço, o direito de resposta como outra propaganda, ou seja, na televisão, no jornal, né? Então não tem muita diferença em questão da propaganda na internet com a do rádio, da televisão, que o pessoal já está acostumado. A penalidade em questão de abrir o espaço acaba sendo a mesma, né? Acaba sendo a mesma. Outra coisa também é que o candidato ele não pode se utilizar de outros sites, né, a chamada propaganda paga, né, por exemplo, para fazer vinculação do seu trabalho. Ele tem que usar um site específico, né, ele não pode, né, fazer aquela vinculação em outro site pago por isso. Tá. E, pode falar. E também assim, o candidato ele pode aproveitar também o seu site para não só fazer a propaganda, também tem a questão da arrecadação de recursos, né, que pode ser feita através do site. Só que existe uma regra bem específica, é feito através de cartão de crédito, né? Existe assim, é uma questão muito trabalhosa para o candidato, e como é uma coisa nova ainda, está muito dificultoso. Mas só para pontuar que ele pode não só fazer propaganda, como né, captar recursos para a campanha dele. Isso. E é importante que ele utilize essas redes sociais, a internet em si, e por exemplo, a presença nas redes sociais para fazer uma boa articulação e não manchar sua imagem, né, eu imagino, né? A questão da internet, né, ele tem que tomar o cuidado, né? Por quê? Porque diferente de um programa eleitoral que é meia hora e muitas das vezes a pessoa não vê, a internet vai ficar no ar 24 horas, vários dias, todos os dias da semana, né? E assim, notícia negativa propaga muito mais rápido do que a positiva. Então ele tem que tomar cuidado, né? Porque o alcance dessa propaganda é muito grande. Da mesma forma que ela é positiva, ela pode acabar sendo negativa para quem não toma o devido cuidado, né? Não se aceita amadorismo na internet, né? Verdade, isso mesmo. Tem que ser profissional. E quem recebe essas informações? Eu tenho como bloquear? Eu posso procurar alguma maneira? Ou eu tenho que mesmo me direcionar ao candidato, pedir para que ele não envie mais aquele conteúdo que não é do meu interesse? Existe alguma regra específica ou ainda não? Sim. O candidato ele pode enviar e-mails para os eleitores, né? Estabelecendo... Então ele tem que obedecer à política anti-spam. Então o que é? Ele tem que dar meios do eleitor que está recebendo
de se desligar e pedir para sair, parar de receber aquilo, né? Agora, se ele não der essa alternativa, ele está cometendo spam, né? Então ele vai ser punido por isso também. E até pela própria rede social, né? Isso. Ele pode sofrer algumas penalidades, né? Então. E você falou das leis específicas do tribunal aí, mas falando de rede social, é importante também que o candidato, ele fique em cada rede social, o que ele pode ou não fazer. Por exemplo, no Facebook, eu acho que ele tem que abrir uma fanpage, que é uma página de fãs, então tem todo esse cuidado para não sofrer só a penalidade também do tribunal, né? Porque as penalidades das páginas de relacionamento também acabam sendo sérias, né? E severas, né? Então, é interessante você ter pontuado isso, porque a propaganda em si, ela não tem só a regra do eleitoral. Ela tem a regra da propaganda, né? Então, assim, a gente vê pessoas cometendo abuso na questão da distribuição de panfletos. Em Votuporanga tem uma lei que trata sobre isso. Em algumas cidades tem a lei do chamado PSIL, do barulho, do horário, entendeu? Então, no momento que o candidato se lança uma propaganda, seja ela qual for, ele tem que atender não só as regras do eleitoral, mas as regras do município, do estado, né, diante daquela propaganda, né? E como você falou, o mundo virtual tem as suas regras, então ele tem que obedecer essas regras também. Ele não está só restrito ao eleitoral. Verdade. E o pessoal em casa, né? Tudo que a gente vê na internet, nem tudo a gente pode acreditar. E eu imagino também na política deve ser mais ainda complicado, porque tem sempre a questão da oposição, né? Por isso que a gente também tem que tomar cuidado para a gente também acabar não cometendo uma infração, a gente mesmo, como eleitor, talvez, né? Então, a questão do eleitor é assim, política é como religião e futebol, muitas das vezes se torna paixão. Então muitas das vezes a pessoa quer que aquele político A ganhe, escuta algo do B e sai propagando, né? Então a pessoa tem que tomar cuidado para não tomar um direito de resposta, um danos morais em cima disso, né? Propagar essa informação, né? Eu acho assim, você tem que propagar aquilo que você realmente sabe que é verídico, né? Que os boatos né? Surgem de todos os cantos e assim, né? Então assim, com cautela, né, que vai, né, tanto na parte positiva como na negativa, tendo cautela, né, para não, como a gente já falou, não infringir outras regras. Outras regras e a pessoa também acaba sendo prejudicada, né? A gente está chegando ao fim desse bloco e você se formou aqui pela Unifev, né, Ivan? O que fez aí, o que te ajudou o direito, né, que você se formou, porque você é chefe agora lá do cartório, né? Isso. Olha, eu acho assim, que a minha formação dentro da Unifev foi além das minhas expectativas, né? E eu queria apontar uma coisa aqui, que me chamou muita atenção, né? Até tenho um carinho muito grande por todos os professores, né, que lecionaram para a gente. Mas uma frase que me gravou foi do professor André Herrera, na aula de Direito Administrativo, que ele colocou o seguinte, que o servidor público, ele deve lembrar que ele é um servidor, né? Então assim, quando eu assumi a chefia, uma das características foi pontuar essa frase. Então assim, a gente está fazendo um trabalho, né, de pontuar isso, a gente servir realmente a população, servir agora nessa campanha os candidatos, as coligações, entendeu? O próprio judiciário, né, de informações, ser mais acessível na questão assim da própria imprensa que procura a gente, entendeu? Essa questão de servir mesmo. De servir. Você acha, na sua opinião, só para a gente já finalizar, a internet está contribuindo também para que as eleições acabem entrando mais na vida de cada pessoa, a gente acaba tendo mais contato com essa vida política também? Acredito que sim, né? A internet, ela mudou a forma da notícia. A notícia se tornou muito mais rápida e acessível a todos. Hoje, querendo ou não, a pessoa ela entra numa rede social para fazer amigos e ela acaba sendo bombardeada de notícias. Então, volta àquilo que eu te falei. A internet, ao contrário de outras mídias, ela não aceita amadorismo. Então, o candidato, né, tem que se prevenir e se tornar profissional. Se alguém tiver alguma dúvida, até mesmo sobre o título de eleitor ou outra sobre eleição, pode procurar o cartório, qual o telefone, onde fica para quem não sabe ainda. O cartório fica na Rua São Paulo, 3431, né? E o telefone lá é 3421-8711, nosso horário de atendimento é das 11 às 19 horas. Muito obrigado, Ivan, retorne aqui outras vezes para participar com a gente. Muito obrigado. Tá bom? Tá bom. E nós vamos para um rápido intervalo, no próximo bloco tem mais Universo Tecnológico. Não saia daí!